Pode ir. Boa tarde. Sejamos todos muito bem-vindos nessa tarde de quinta-feira. E como a Silvia bem colocou, eu havia preparado, na verdade, o Cristo Consolador. Aí alguma coisa começou a me incomodar hoje de manhã em relação ao tema. E eu não entendia por quê. Aí peguei de novo o pendrive, sentei no notebook e fui rever o que era que estava faltando. Aí na hora que eu abri e eu revi o tema, achei que estava ótimo. Aí como eu vim para cá, eu trabalho aqui também no grupo das 9 de manhã, e vim para cá para o grupo, fizemos todos os trabalhos e retornei para casa. Na hora que eu estava almoçando, a espiritualidade disse assim, novo tempo. Aí eu falei assim, olha, está até me arrepiando. Eu falei, por que novo tempo? Aí, gente, aí eu falei assim, falei para minha filha, vou abrir seu notebook de novo, eu preciso recompor o tema de hoje. Aí fui lá e dei uma revisada, porque nós já trabalhamos, na verdade, esse tema ano passado. E daí eu fui fazer o link e fiquei imaginando, falei, puxa vida, como a Silvia disse, talvez nós, ou nós do plano físico, ou mesmo se não for nós do plano físico, com certeza os nossos irmãos da dimensão espiritual têm necessidade de rever algum ponto. Porque nós estamos analisando um cenário bastante delicado pelo qual atravessa o planeta Terra. Porque se nós analisarmos sinceramente e se reportando, fazendo uma retrospectiva ao tempo de Jesus, esse novo tempo começou bem lá atrás, quando Jesus implantou no seio da humanidade terrena a lei de amor. Só que houve necessidade de passarmos séculos e séculos para chegarmos no meio do século XIX, recebermos realmente essa nova filosofia de vida, vamos dizer assim, quando o insigne codificador Allan Kardec, ou melhor, professor Leon Denisard Rivail, né, pseudônimo Allan Kardec, publicou em 18 de abril de 1857 o Livro dos Espíritos. A partir daí, efetivamente passamos a ter a compreensão da existência do plano espiritual. Apesar de que todo o trabalho realizado por esse insigne professor já vem nos abrir as comportas da nossa alma, dizendo que não somos daqui, não pertencemos a esse mundo, mas necessitamos estar aqui nesse planeta, nessa escola, nesse hospital abençoado, para recompormos espiritualmente perante a nossa contabilidade divina. E aí, quando nós falamos esse novo tempo, abrimos então essa cortina e dilatamos a nossa visão espiritual para a compreensão de todos os fatos e ocorrências que transcorrem no nosso planeta. Porque a doutrina espírita, ela nos possibilita o esclarecimento necessário para compreender todos os fatores existenciais, tanto coletivamente quanto individualmente, porque nós caminhamos nessa trajetória evolutiva nos dois planos da vida e tanto buscamos a nossa própria renovação interior, nós particularmente, quanto expandimos uns como os outros no campo da sociedade humana, porque todos somos, sem exceção, somos filhos de Deus. E nós embasamos doutrinariamente essa nossa reflexão, né, nas obras básicas, né,
Nesse livro também de Alzira Bessa, que é a sobrinha do professor Eurípides Barçanufo, lá de Sacramento, Dias Claros, para que nós pudéssemos, então, trazer para a nossa visão espiritual esse entendimento. E tem esse vídeo também, né, que fala exatamente sobre essa temática pelo espírito Eurípides Barçanufo. Será que precisa aumentar? Eu acho que sim. Vem ligar aqui então. Facilita. Só para ligar o vídeo. Essa seta assim. Dá para vocês lerem na tela, né? Vocês vão ver na tela. Essa mensagem foi recebida no grupo Recanto da Prece Eurípides Barçanufo, na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. É esse grupo que recebeu essa mensagem. E quando ele fala novo tempo, um tempo de paz, tempo de harmonia, tempo de amor, e que nós possamos olhar para esse cenário percebendo essas verdades, porque a cada mudança de ciclo é necessário que haja essa turbulência para que após venha a calmaria. Então, nós fazendo essa nossa reflexão,
que nós vivenciamos anteriormente se reflete um dia do nosso passado para o nosso presente. E aquilo que nós estamos semeando hoje vai refletir no nosso amanhã, que é o nosso futuro. Então, nós representamos no nosso presente aquilo que semeamos anteriormente, nas existências pregressas. Hoje nós estamos reconstruindo aquilo que nós fizemos anteriormente, para que nesse futuro, nesse novo tempo, nesse amanhã, nós possamos efetivamente vivenciar o sentimento de amor nos nossos corações. Porque aquilo que nós já sabemos, no mundo regenerativo, haverá a predominância do sentimento de fraternidade e solidariedade cristã. O inverso daquilo que nós vivemos hoje. Mas mesmo vivendo nos tempos atuais, nós já encontramos corações fraternos e de boa vontade. Quantos nossos irmãos estendem as suas mãos para outros transeuntes que palmilham conosco na trilha da evolução. Tem até os anônimos que no anonimato da noite, que são aqueles nossos irmãos na madrugada no estado de São Paulo, saem para socorrer e dar assistência àqueles irmãos menos favorecidos. Aqueles que indevidamente chamamos em situação de rua pelas condições em que eles se encontram. Esse já é o reflexo do sentimento de fraternidade e que nós vamos vivenciá-lo muito mais ainda. Hoje nós estamos fazendo esses ensaios para que no futuro realmente nós possamos vivenciar na sua plenitude. E que no próximo, que o mundo dos ditosos e felizes, não haverá mais situação dessa natureza. É tudo isso que a espiritualidade nos traz através das orientações passadas para Allan Kardec e que surgiu essa nova filosofia de vida chamada Espiritismo. E aí Kardec vai dizer para nós que o Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. Porque tudo vem às claras. As 1019 questões do Livro dos Espíritos, que é constituída de perguntas e respostas, abrange todas as questões da nossa própria existência, trazendo para nós o esclarecimento necessário, o porquê das aflições atuais e anteriores que nós passamos, as ocorrências das divergências, das desigualdades, enfim, tudo é esclarecido para que nós possamos compreender a necessidade de todos esses fatores, impulsionando-nos para o progresso e não para causar-nos sofrimento. Então, ela nos dá toda essa bagagem de informação para que nós saibamos e entendamos todas as questões da própria existência. E prosseguindo, ele vai dizer que sem as abençoadas luzes da doutrina espírita, jamais chegaríamos a compreender os mecanismos e leis que regem a vida em ambos os planos, tanto material quanto espiritual, porque nós vivemos efetivamente os dois planos da vida, tanto material quanto espiritual, porque nós somos seres imortais, reencarnados no planeta Terra, para uma nova experiência, mas estamos permanentemente em contato com a nossa casa, que é o plano espiritual. Porque durante o sono físico, em espírito, nós vamos atuar na nossa casa. Aquilo que nós chamamos de sonho, e que às vezes nós lembramos e outras não, nós estamos atuando no plano espiritual, que é a nossa verdadeira casa. Então, nós vivemos simultaneamente os dois planos da vida. Até porque, para não nos esquecermos que não pertencemos ao mundo físico, e sim
ao mundo espiritual. Então, essas informações de conhecimento, nós também nos é fornecido por essa doutrina que traz para nós toda essa clareza necessária para que compreendamos efetivamente a razão do nosso existir. É de vital importância que nós também saibamos nossa exata posição no contexto da evolução. Nós estamos vivendo no presente, vamos fazer essa nossa introspecção interior e colocar-nos exatamente nesse nosso presente. Estamos vivendo nesse presente, mas com a nossa perspectiva de amanhã, de termos realmente esse mundo melhor pelo qual todos nós aspiramos. Nós sabemos que somos os próprios artífices do nosso destino, porque a fatalidade existencial não existe, conforme algumas pessoas falam, era para acontecer, estava predito. Não, nós fazemos alterações em muitas situações na nossa programação reencarnatória, porque somos dotados do livre-arbítrio. No mundo espiritual, nós fazemos, vamos dizer assim, um projeto daquilo que nós precisamos realizar para galgarmos na nossa trajetória. Entretanto, dotado do nosso livre-arbítrio, exatamente para a nossa responsabilidade, o Pai nos concedeu o livre-arbítrio. Então, nós escolhemos, tomamos as decisões das escolhas que nós desejamos. Então, em função disso, não poderia ser de outra forma. E tal a beleza e a grandeza da justiça divina, porque ela zela pela harmonia do universo e que faz com que seja dado a cada um de nós de acordo com as nossas obras. Como muito bem o coloca o Mestre Jesus, que a cada um de nós conforme as nossas obras. E que nós possamos realmente compreender, através do ensinamento de Jesus, o verdadeiro sentido na existência na Terra, de onde nós viemos, por que nós estamos aqui, qual a minha tarefa, qual a minha missão. Às vezes a minha tarefa é no seio da família, ou às vezes no campo social, nas atividades que eu escolhi, na profissão que eu decidi cumprir na Terra, e que nós realmente temos tarefas específicas a realizar. Nenhum de nós veio para o mundo físico aleatoriamente. Todos temos tarefas específicas a realizar, na conformidade da necessidade da nossa evolução espiritual. A proposta filosófica e moral da doutrina espírita é a transformação pessoal de nós, adeptos, para melhor. Então, que nós possamos lapidar os nossos sentimentos, analisar em nós aquilo que Sócrates, ao visitar o templo de Delfos em Atenas, ele viu na inscrição do templo: homem, conhece-te a ti mesmo e desvendarás o próprio universo. Quando ele vê essa frase, ele adota para a sua vida. E por isso ele sempre coloca essa questão filosófica para a gente fazer esse aprofundamento, esse mergulho interior em nós próprios para identificar quais são os meus pontos frágeis, quais são os meus pontos fortes. Os fortes a gente aprimora para o bem. As nossas fragilidades, ou seja, sentimento de vaidade, orgulho, egoísmo e tudo aquilo que nós já conhecemos e que nós precisamos fazer essa lapidação para colocarmos nesse ajuste da lei de amor que Jesus, quando ele diz assim: amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Será que nós já temos essa capacidade de desejar o bem para aquele que nos deseja o mal?
de orar sinceramente com todo o nosso coração por aquele que nós sabemos que deseja o mal para nós, são reflexões que nós temos que fazer e que nós precisamos realmente internalizar para que nós nos desapeguemos desses sentimentos que já sabemos que são prejudiciais para nós mesmos, não para o outro, é prejudicial para nós. Então é isso que nós vamos analisando em nós, na nossa intimidade, e fazendo, né, essa autoavaliação, esse autoconhecimento, para que nós possamos ajustar os nossos sentimentos. E a beleza e a sabedoria da filosofia espírita nos trazem respostas às mais perturbadoras questões baseadas na razão e na lógica. Não é simplesmente dizer, eu creio, né? É nós sabermos exatamente por que nós acreditamos em determinada situação, em determinadas coisas. Nós temos que ter essa convicção, não simplesmente pelo fato de dizer ou de ouvir. Por isso que Kardec foi considerado por Camille Flammarion, na hora do seu discurso, no túmulo dele, como o maior bom senso encarnado, porque tudo ele passava pelo crivo da razão, da lógica, da experimentação, para poder ter a convicção dessas verdades, né? Então o planeta Terra, ela está entrando nesse período, nessa convulsão, vamos dizer assim, conforme a mensagem de Eurípides, o despertar, o desabrochar. E todo despertar, todo desabrochar vem com situações bastante críticas, porque vai fazer a movimentação, né, no seio da humanidade terrena, para que eu exteriorize aquilo que está dentro de mim, para que eu mostre efetivamente aquilo que eu sou. Porque na situação, vamos dizer assim, de calmaria, nós nos mantemos na zona de conforto. Mas quando a tempestade, a turbulência movimenta-nos, nós saímos da zona de conforto e apresentamos a nossa verdadeira faceta. Então é exatamente isso o momento que nós estamos vivendo. É exatamente o processo da efetivação do mundo de regeneração. Nós estamos nos despedindo, vamos dizer assim, do mundo de provas e expiações, para podermos caminhar mais rapidamente para o mundo de regeneração, que começou com a vinda de Jesus. Implantou-se o mundo da lei do amor, e que após mais de 20 séculos, hoje, passado todos esses séculos, nós estamos percebendo e sendo testemunha, participando desse processo para podermos prosseguir nessa jornada. E nós fazemos todas essas questões, levantamos todos esses fatos, aproveitando esse momento para que nós façamos essa viagem interior, analisar como nós estamos percebendo todas essas ocorrências que nós estamos vivendo na nossa sociedade. Como eu estou atuando de forma positiva ou eu estou atuando negativamente, entrando na frequência vibratória de baixo teor. Tudo isso nós precisamos analisar. Quando recebemos uma notícia não muito boa, como é que nós reagimos? André Luiz, no livro Sinal Verde, ele vai dizer para nós que o mal em nenhuma circunstância deve ser mencionado. Então, se eu recebo uma informação que não é boa, não nos cabe repassar. Deletemos e façamos uma prece para que sirvamos de instrumento do bem, amparados pela espiritualidade superior que auxilia o progresso da humanidade,
Porque um pensamento positivo meu, de nós aqui presente, associado à equipe espiritual, nós vamos atuar de forma positiva mentalmente para a melhoria da psicosfera do planeta Terra. Porque o pensamento é criativo, o pensamento tem vida. O que eu penso, eu lanço na psicosfera e isso vai acumulando com outras frequências vibratórias existentes. E nós vamos sendo transmissor de coisas boas ou ruins, dependendo daquilo que eu estou exteriorizando através do meu pensamento, associado ao meu sentimento. Percebe a importância e o valor daquilo que nós emanamos diariamente? Isso todos os dias, no nosso cotidiano, 24 horas. Porque em espírito eu não preciso descansar, eu vou continuar sendo a pessoa que eu sou, tanto durante a vigília quanto durante o sono físico. Então são aquilo que Jesus, quando disse para os seus discípulos, orai e vigiai para não cairdes em tentação, é exatamente isso. Vigiar o nosso pensamento, vigiar a nossa fala, vigiar o nosso sentimento, para não sermos envolvidos por nenhuma frequência energética vibratória negativa ou deletéria, que será prejudicial, mas que sejamos sim esses instrumentos que irá auxiliar na frequência vibratória positiva que circula no planeta Terra. Então são questões que nós precisamos realmente levantar. E ele vai dizer ainda que vivemos momentos decisivos de renovação em espírito e verdade, da transformação moral, da nossa renovação íntima, da escolha dos valores espirituais, quando Jesus nos chama para o serviço de redenção de nós mesmos, pelo auxílio aos irmãos em maiores necessidades que as nossas, porque todos nós somos enfermos. Nós ainda trazemos muitas imperfeições das existências anteriores. Estamos trabalhando, cada um de nós, para domar as nossas más inclinações, conforme o insigne Allan Kardec vai dizer para nós no livro do Evangelho segundo o Espiritismo: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço contínuo em domar as suas más inclinações. Porque numa existência apenas, ou em várias anteriores a esta, nós não tivemos capacidade de fazer essa reformulação. Então nós precisamos de novas e novas vindas para o plano físico, ajustando-nos espiritualmente para darmos prosseguimento à nossa própria evolução espiritual. E aí ele vai dizer: atravessamos o período de despedida gradativa do orbe de expiações e provas, conforme já dissemos, em que somos convocados a atuar como trabalhadores da última hora e simultaneamente vislumbramos um limiar, olha só, o limiar do mundo de regeneração. Nós estamos efetivamente participando e todos nós pedimos para que estivéssemos aqui exatamente nesse período, para que possamos ser instrumento do bem, do amor, da fraternidade, da solidariedade cristã. Porque nós já sabemos essa cartilha. E aqui, como disse também no Evangelho, aquele que mais sabe vai e será cobrado. Com certeza, porque nenhum de nós, por mais que não estudemos, mas que vejamos uma passagem da mensagem do Evangelho, já estamos comprometidos com essa verdade, com a nossa própria vida e com aqueles com os quais compartilhamos a nossa vida em sociedade. A nossa pequena sociedade, que é a estrutura familiar, para que possamos receber ali as primeiras lições e os ajustes necessários para que após, na sociedade maior, nós possamos viver.
esses ensinamentos que nada mais é do que a vivência do amor. Estagiamos no tempo de fazermos a leitura da realidade, termos olhos de ver a verdade e compreendermos que a Terra é a escola de iluminação, o hospital de reabilitação, a morada de trabalho. Olha só a importância. E de libertação de nossos espíritos rumo a Deus, nosso Pai, de infinita bondade, justiça e misericórdia divina. Porque nos oferece o portal da reencarnação para que aqui possamos vir tantas vezes quantas forem necessárias, até que possamos estar depurados espiritualmente falando, para prosseguir no caminho da nossa trajetória evolutiva. Então, nós estamos nesta escola, neste hospital, nesta oficina de trabalho, realizando aquilo que é necessário para darmos prosseguimento à nossa própria evolução espiritual. E nunca, como nos tempos atuais, houve tanta necessidade do Evangelho redivivo, ao espírito sedento de consolo e de esclarecimento, que possa oferecer-lhe paz e serenidade, bom senso e discernimento, para não perder a direção do bem, deixando-se envolver pelas ilusões passageiras do mal. Veja o trabalho, esse é o trabalho daquilo que o Evangelho também diz, dos trabalhadores da última hora. Será que nós estamos sendo esse instrumento, transmitindo tranquilidade, serenidade, amparo, apoio, compreensão, tolerância, paciência diante do nosso semelhante? São questões que nós temos que fazer para nós mesmos. E a nossa consciência, onde estão as leis divinas, irão dizer-nos se realmente estamos realizando essas tarefas que são primordiais na nossa própria existência. E lá no final, trouxe aqui um exemplo bem atual, vamos dizer assim, que foi escrito por Emmanuel no livro Há 2000 anos. Lá no final dessa obra, olha o que ele vai dizer para nós. Esse é um diálogo, né, o qual está relacionado com a etapa do ciclo de evolução que nós estamos vivendo hoje. Ele vai dizer assim: sim, amados meus, porque o dia chegará no qual todas as mentiras humanas hão de ser confundidas pela claridade das revelações do céu. Um sopro poderoso de verdade e vida varrerá toda a terra. Trabalharemos com amor na oficina dos séculos por vindouros. Reorganizaremos todos os elementos destruídos. Examinaremos detidamente todas as ruínas, buscando material de nós aproveitamento. E quando as instituições terrestres reajustarem a sua vida na fraternidade, no bem, na paz e na justiça, depois da seleção natural dos espíritos e dentro das convulsões renovadoras da vida planetária, organizaremos para o mundo um novo ciclo evolutivo, consolidando com as divinas verdades do Consolador os progressos definitivos do homem espiritual. Veja só, isso ele escreveu lá nos anos 40, trazendo esse conhecimento para a humanidade. E se nós pegarmos hoje o livro do Divaldo Pereira Franco, que ele fala no rumo do mundo de regeneração, nós vamos ver ali os relatos das equipes espiritual composta também por Eurípides Barçanufo, por Dr. Adolfo Bezerra de Menezes e tantos outros grandes nomes, vamos dizer assim, que já atuaram e passaram por este planeta, deixando seu legado de amor, reunidos na espiritualidade,
para auxiliar este momento de transição planetária, para esse novo tempo, né? E que nós todos possamos compreender que é necessário para podermos prosseguir todos no rumo da evolução. E o Espírito Bezerra de Menezes, em Manifestação Psicofônica, ele vai dizer para nós o seguinte: Jesus está no leme e os seus arquitetos divinos comandam os movimentos que lhe produzem alteração da massa geológica, enquanto se operam as transformações morais. Inclusive toda a movimentação em decorrência está sob o comando do nosso Mestre Jesus, que é o governador do planeta Terra, e que ele colocou o anjo Ismael para ser o governador do Brasil. Então, temos que estar atento a esses fatos. E aí ele continua: nos dias atuais, como no passado, amar é ver Deus em nosso próximo. Meditar é encontrar Deus em nosso mundo íntimo, a fim de espargir-se a caridade na direção de todas as criaturas humanas. De todas as criaturas humanas. É o que ele nos diz. Trabalhar, portanto, o mundo íntimo, não temer quaisquer ameaça de natureza calamitosa através das grandes destruições que fazem parte do progresso e da renovação, ou aquelas de dimensão não menos significativa na intimidade doméstica, nos conflitos do sentimento, demonstrando que a luz do Cristo brilha em nós e conduz-nos com segurança. Veja só, ele está se referindo àquilo que nós estamos vislumbrando dentro da sociedade humana, mas que nós também possamos estar atentos àqueles fatores da dimensão doméstica, na intimidade dos nossos lares, para que nós saibamos bem conduzir a nossa vida nesse núcleo chamado família, porque são os nossos primeiros compromissos. São aqueles com os quais nós nos comprometemos e que pela misericórdia divina estamos ali reunidos pelo laço da consanguinidade para os ajustes necessários, destituindo todo sentimento de desamor, fortalecendo os elos de afeição para podermos formar aquilo que também a doutrina nos diz, que a grande humanidade é a família universal. Um dia nós certamente compreenderemos verdadeiramente esse nosso papel e que ele traz para nós. E que a luz do Cristo, veja bem, brilha em nós e conduz-nos com segurança. Não podemos temer nenhum fator de ocorrência, seja na sociedade, seja no nosso restrito menor, no nosso ambiente, no nosso espaço, onde quer que nós possamos estar. Nós precisamos verdadeiramente confiar nesse nosso Mestre Jesus. E com esse olhar, qual seria o olhar de Jesus hoje? Olhando para nós como seres humanos, como seres imortais, na condição de caminheiros dessa jornada de evolução. Vamos parar um minutinho para a gente refletir sobre esses fatos e vamos entender que todos os fatores estão no comando de Jesus. Eu sempre me reporto àquela passagem de Jesus com os seus discípulos, quando ele havia trabalhado o dia inteiro, e já no final da tarde, ao cair do sol, eles pegam o barco para a travessia de volta a Cafarnaum. E quando eles estavam no meio do mar da Galileia, vem aquela tempestade muito forte, jogando o barco para lá, para cá, a água penetrando no barco, e Jesus na proa, com muita calma, tranquilidade.
Eu fico até imaginando hoje, eu acredito que Jesus devia pensar assim, vamos ver como que esses discípulos que já tinham conhecimento vão se portar diante dessa situação. E aí, quando Pedro, mais afoito, né, vai lá, mestre, mestre, e pede para ele acordar e parar a tempestade. E Jesus fala, vida de pouca fé, até quando estarei convosco? Fazendo essa conclamação para dizer, eu estou aqui com vocês. Por que estão temendo dessa forma? E hoje nós estamos nessa grande nave chamada Terra. Todos nós, cada um de nós, no processo individual da nossa evolução espiritual, mas jamais podemos esquecer que por mais que esse nosso barco balance, quem está no leme é Jesus. E que a paz e o amor continuem no nosso coração, hoje e sempre. Que nós possamos, neste momento, com os nossos corações acerenados, vamos formatar na nossa mente a imagem radiosa desse mestre tão amado. Porque ele mesmo afirmou que onde estivesse reunido 2 ou mais em seu nome, aí ele estaria. Temos a certeza absoluta, mestre amado, querido, que tu estás conosco nas nossas vidas, em nosso cotidiano, através de um dos outros, pois também disseste que aquilo que fizermos a um desses pequeninos meus irmãos, é a mim que o fazeis. E que todos nós, nessa nossa caminhada, nessa nossa jornada, nessa nossa trajetória de evolução espiritual, possamos nos dar as mãos, tanto nós do plano físico, quanto os nossos irmãos da dimensão espiritual, para que a paz permaneça efetivamente nas nossas almas e que nós possamos materializar através do pensamento, das palavras e das nossas ações, tendo a compreensão divina da tranquilidade, para que possamos transmitir a todos aqueles com os quais compartilhamos a nossa vida no nosso reduto doméstico. E como eternos pedintes que somos, aprendizes do Evangelho de Jesus, rogamos com muita humildade na nossa alma, no nosso coração, para que as tuas dádivas benfazeja recaia sobre toda a família aqui representada e sobre todos os nossos irmãos e humanidade. E que ao adentrarem na câmara de passe, recolham em seus corações as energias fluídicas, salutares, benfazejas e até mesmo curativas, de acordo com a necessidade individual de cada um, alinhando, ativando, harmonizando cada um dos seus centros de força, que irradia por cada plexo da sua constituição física que compõe o sistema endócrino, a fim de que possam retornar aos seus afazeres, imbuindo desse sentimento de amor, fortalecidos na fé, no amor, na compreensão, no entendimento, no perdão, na resignação e na determinação, prosseguindo sempre pela senda da evolução. Permaneça em nossos corações, Jesus, e nos conduza pelo caminho do bem. Que assim seja. Muito obrigada a todos e que essa paz continue com cada um.